Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Internacional. Na última semana acabamos falhando um bocadinho por conta das dívidas não declaradas, assunto este que teve destaque aqui nesta televisão. E hoje sim estamos de volta para dar continuidade àquilo que acontece fora de portas e que acaba influenciando na minha e na tua vida de forma direta ou indireta. E desde já, saúde o meu painel, inicio mesmo com o Mati Mulani, que passo a saudar desde já. Boa tarde, Mati Mulani, como está? Boa tarde, muito bem, obrigado. Boa tarde aos telespectadores, internautas, e espero que usufruam gozem deste debate, deste momento de opinião sobre a atualidade internacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Saudações também se estendem ao professor, a quem passo a saudar desde já. Professor Marcelino, como está? Tudo bem, boa tarde, Jackson, boa tarde, telespectadores. Vamos poder partilhar a geopolítica internacional, que é interessante para todos nós, por forma a podermos também definir para aquilo que é a nossa realidade. Obrigado. Muito obrigado. Bom, o nosso primeiro tema foi um destaque, uma notícia que passou e que sinceramente acredito que ainda preocupa muitos, que é esta tentativa de golpe que aconteceu na Alemanha na última quarta-feira, não é? Uma operação policial alemã tentou dar um golpe de Estado. É estranho, estamos a falar da Alemanha, com um dos governos, se calhar, mais sólidos da Europa, e temos uma notícia de uma tentativa de golpe. E é com este tema que nós arrancamos, e começo com você, Mati Mulani. O que seria isto na Alemanha? Bom, na verdade, de facto é estranho, e este assunto acontece numa altura em que a situação socioeconómica na Europa, na Alemanha particularmente, vai se deteriorando. E logo a primeira, tendo em conta o potencial daqueles que se chamam os acusados do golpe de Estado, né, tentativa do golpe de Estado, tendo em conta que são grupos da extrema-direita, assim, marginais, que já estão lá a funcionar, que são conhecidos há pouco mais de 2 décadas. Tanto o governo alemão, todas as forças de segurança alemãs, secretas ou não, conheciam que todos e cada um. É um grupo que não reconhecia, não é? Não reconhecia e não reconhece o Estado alemão como, quer dizer, o atual Estado alemão, o moderno. Reconhece sim aquilo que é o reino, né? O reinado de coisas da como é que se diz isto? Acho que é da Prússia, não? Do último Kaiser, não é? Até antes de 2000, antes do Hitler, em 1918, foi quando, quer dizer, o Império que caiu quando da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eles têm a sua moeda, têm os seus, que não reconhecem a moeda atual, e os seus passaportes e por aí fora. E têm direito de porte de armas também. Sempre tiveram esse direito. E viviam lá, e quer dizer, o Estado alemão nunca achou que eles fossem uma ameaça. E de repente, estranhamente, quer dizer, nesta altura de campeonato, há esta operação de tamanha envergadura, que mais parece uma tentativa de afugentar, quer dizer, de lançar fumaça, né, uma portão de fumo, em relação aos problemas que existem. Porque, se for a ver, do grupo dos acusados estão lá todos aqueles que potencialmente poderão liderar uma revolta real, não é, social, que é este grupo marginal, não é, de coisas, e que por acaso são cerca de 25 mil pessoas que são membros desta associação. É o grupo, quer dizer, é um partido de oposição que é a alternativa para a Alemanha, a AfD. Portanto, trouxeram neste cocktail também, como não podia deixar de ser, também algum rastro russo, não é? Só que, segundo dizem, os russos não quiseram dar o apoio que membros do grupo pediram ao Estado russo, obviamente. Portanto, eu acho que num futuro breve veremos aqui talvez um apertar do cerco, usando esta questão da tentativa do golpe de Estado como um pretexto
para apertar, para poder controlar a revolta social que irá acontecer. Portanto, a mesma história do golpe de Estado tem que ver com a lição que se tira em relação ao golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, a tal tentativa de golpe de Estado. Não é? Portanto, é uma manobra usada para desviar as atenções daquilo que realmente apoquenta, quer dizer, que aflige a sociedade. Muito bem. Eu vou levar o mesmo assunto ao professor, mas quero fazer aqui um acréscimo. Já este ano, com este conflito que acontece na Rússia, a Alemanha foi um dos primeiros países em que a população apareceu a protestar contra o dedo da Alemanha neste conflito, por conta daquilo que eram as sanções impostas à Rússia e que acabava também refletindo na vida dos próprios germânicos. E agora surge este problema, assim podemos apresentar, desta tentativa frustrada de golpe de Estado. Este assunto seria... Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes... Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas o chão está cheio, as nossas casas não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Muito bem, estamos de volta. Infelizmente tivemos um pequeno constrangimento técnico já superado e é tempo sim de dar continuidade ao programa e exatamente por isso pedimos as nossas sinceras desculpas. E sim, já ia falando mesmo com o professor a questão desta tentativa frustrada por parte deste grupo formado ano passado na Alemanha tentar um golpe de Estado. Eles estão contra a Constituição e contra as medidas implementadas depois da Segunda Guerra Mundial. Este grupo surge criando um certo barulho num país em que já teve greve este ano por conta das medidas ou por conta do apoio que foi prestando à Ucrânia, opondo-se à Rússia por conta deste conflito. Eu lhe apresento esta situação. Segundo a imprensa internacional, tem estado a reportar de que trata-se de grupo neonazistas que era composto por 25 membros e que era liderado por uma mulher russa, uma cidadã russa. Esse grupo criou aquele cenário e que acabou mobilizando cerca de 3.000 polícias, que inclusive não só atuou para eliminar esse grupo dentro da Alemanha, mas também para outros países da Europa. Tanto, ainda indica que esse grupo já vem se preparando há cerca de 2 anos para poder intentar essa mudança do governo, esse golpe de Estado que se pretendia. E acredito eu que este presente momento o grupo encontrou-se como sendo fértil para os seus objetivos, tendo em conta o cenário em que a Alemanha está a passar neste momento. O chanceler alemão Olaf Scholz
acredito que ele já tinha esse sentimento e ele sempre procurou tentar resolver os fatores que estão por detrás desse conflito interno para evitar o cenário que acaba de existir neste momento. Nós vimos quando houve a tal, tanto, operação especial que a Rússia está a desencadear na Ucrânia, o Olaf Scholz, tanto o chanceler alemão, assim como o presidente da França, Macron, eles pretenderam resolver esse conflito de uma forma negociada. Mas, no entanto, quando os Estados Unidos acabou de entrar, percebemos que houve mudança de atitude por parte de Macron, assim como de Olaf Scholz. E eu acredito que, mesmo até hoje, Olaf Scholz ele tem estado, por algum lado, tentar puxar os aliados para uma situação de negociação, porque ele conhece esse cenário que a Alemanha está a passar. Acredito que não é o último momento esse. Aquele grupo hoje foi assim, frustrado, mas provavelmente ele vai continuar, porque vai ser alimentado pela situação que a Alemanha está a passar neste momento. E muita gente que não está satisfeita com as políticas que a Alemanha está a usar, não é? Prescindir o gás russo, negar o bem-estar da população alemã. E os alemães, neste caso, estão a perceber isso, estão a sentir na pele esta situação. E provavelmente vai ser esse cenário que vai dar força a esse grupo neonazista que está neste momento a criar o cenário. Esperemos para ver nos próximos momentos. Mas... Muito bem, Mato Bolani? Na verdade, eu ia dar uma pequena coisa em relação ao grupo. Este grupo não é um grupo neonazista. Sim. Há também parte do grupo neonazista que está neste complô. Sim. Mas o principal grupo é o tal do Reich, né? O grupo que não reconhece o atual Estado Germânico, desde a Primeira Guerra Mundial, desde a queda do Império Germânico. Portanto, este é um grupo que até tem os seus, tem os seus documentos, tem as suas cartas de condução, emitidas na Alemanha, e que o governo, o Estado alemão conhecia muito bem. Estavam sob controle total ao longo destas 2 a 3 décadas, porque o grupo foi, esta organização foi criada em 1980, nos anos 80, não é? E até 2017 já contava com 16 mil membros. Portanto, ao longo deste... Só que isto são coisas que não apareciam na mídia global, porque é um assunto caseiro alemão. E o que espanta é que neste momento, não se percebe porque, em parte sim pode-se perceber, porque potencialmente a questão do conflito social na Alemanha está por vir. Então, eles olharam para as bases sobre as quais ou nas quais estes conflitos iriam se apoiar. E quais são as bases? É esta associação do Reich, de Henrique XIII, não é? É a extrema-direita, os neonazis, sem dúvida, e o partido que está no Parlamento, que é a alternativa para a Alemanha, quer dizer, a AfD, Alternative für Deutschland. Portanto, percebe-se este teatro todo, digamos assim, não é? Da apreensão e da prisão. Se forem ver, quer dizer, só 25 pessoas até agora, ou 35 já presas, das mais de 25 mil no cômputo geral. Depois, olhem para o líder dessa organização. É um velho, já idoso, muito coisa, que tem 73 anos de idade, e com aquilo que são, quer dizer, os losungos deles, quer dizer, no dia de hoje, nos dias de hoje são inaceitáveis, quer dizer que vão trazer o Império Alemão, o rei, e ele que seria o rei da Alemanha e por aí fora, quer dizer, não faz muito sentido. O que nos chama a atenção aqui é mesmo esta mediatização, esta prisão com pompa e circunstância, não é? De um grupo de pessoas que
E vejam só, que o golpe de Estado, quer dizer, chama-se golpe de Estado, mas eles iam atacar era o Bundestag, não é? Quer dizer, que é o parlamento alemão. E até que ponto, quer dizer, o ataque ao parlamento alemão implicaria o golpe de Estado na Alemanha? Quer dizer, sem ter o apoio total, por exemplo, das Forças Armadas, dos serviços de segurança. Não é? E é claro que aqui traz-se um paralelo, porque na verdade na história alemã já aconteceu, quando da chegada de Hitler, se não me engano, quer dizer, houve também uma situação em que preparou-se quer dizer, os que saíram à rua para tomar o poder, quer dizer, não tinham apoio direto das Forças Armadas, mas elas depois interviram naquele processo. No Hitler, sim, mas há uma situação idêntica na história alemã. E eu penso que talvez este grupo pensou que a história repetir-se-ia exatamente por causa da situação difícil que os alemães estão a passar agora, por força das sanções colocadas à Rússia por causa do conflito na Ucrânia. Muito bem. Se calhar é importante poder coisas. A minha grande preocupação neste momento é a tal assistência que esse grupo de estar a receber dessa cidadã russa. O que vai significar isto com o atual atrito que existe com a Alemanha e os seus aliados? Professor. Porque o que está a acontecer aqui, segundo a imprensa, o que está dizendo que quem está a dar o suporte técnico, a assistência desse grupo é a tal cidadã russa. Então, mais um elemento que pode atiçar as relações tanto com o Ocidente e a Alemanha. Professor, eu não sei, as redes sociais, os jornais podem dizer o que quiser, mas este é um informe da Procuradoria-Geral Alemã, onde foi clara em relação a isso. Sim, trouxe a informação de que há uma cidadã russa, que ela não é líder do coisa, é membro da organização, e pressupõe-se que seja até uma amante do tal rei, não é? E ela está nos anais, é oficial da Procuradoria Alemã. Ela tentou procurar apoio da parte russa, ligou, não é, para os russos, que seja na embaixada ou em Moscovo, não sei muito bem, mas ligou e comprovou-se que isto vem da Procuradoria Alemã, que não teve tal apoio. Ok? E russos não são loucos para apoiar uma charada então, aqui só conseguiu sendo uma russa, podia ter sido uma outra pessoa. A questão é que sempre tem que aparecer aqui um rastro russo. Então, quer dizer, ainda que não tenha trazido grandes, quer dizer, nada de útil àquela ação, mas o facto de trazer aqui um rastro russo, não é? E só tem um nome, ainda não tem apelido, não é? A tal cidadã russa. Só se diz que é uma cidadã russa, de nome Valéria. Sim. E mais do que isso, a embaixada russa na Alemanha não tem informação, porque, aliás, sendo cidadã russa, tem o direito ao apoio, não é, jurídico e tudo mais, assistência jurídica da embaixada. Ainda não há coisa. Mas é oficial que até achou-se muito estranho, porque geralmente qualquer rastro russo é logo detonado como interferência russa. Mas neste caso ficou claro que a Rússia não houve sim tentativa de pedido de apoio, mas a Rússia não deu tal apoio. Portanto, agora o resto é o que a mídia vai disseminando. Em suma, no fim do dia, Matumulano, o que estamos a perceber aqui é que quer se vincular à Rússia de qualquer jeito para permitir tudo o que acontece. E repito, foi um espanto para os próprios russos quando esta informação aparece nestes moldes. Porque, olha, de facto, há uma cidadã russa, então ficou assim, ok, agora o que virá daí? Não, mas ela tentou pedir apoio financeiro, material à Rússia para este golpe, mas não teve tal apoio. Ficou-se por aí. Agora, eu acho que neste momento temos que ser cautelosos, porque num momento de guerra como esse aqui, todas as estratégias elas são válidas. Situações de tumultos que possam ocorrer numa das partes, é sempre termos a cautela de ver o envolvimento deste ou não. Não é? Qualquer situação que ocorra aqui provavelmente poderá se descortinar mais tarde. Mas na verdade é que situações desta natureza
temos que ter cautela de poder perceber se efetivamente existe ou não o envolvimento, porque cada um está a se sentir lesado por essa guerra e vai encontrar alguma estratégia para poder impedir que o país ou os seus interesses sejam colocados em causa. Então, uma verdade provavelmente ainda está para além dos nossos egos. Vamos poder verificar, na verdade, o que vai acontecer. Muito bem. Bom, o professor falou aqui em tumultos. É de tumultos que nós vamos falar, mas em 3 pontos diferentes. China, Irão, Mongólia. Não vimos muito falar da Mongólia, mas quanto à China, um dos assuntos que mais destaca é a questão das restrições, mais uma vez por conta da Covid-19. Eu lhe apresento o bolo desta forma. Vamos mesmo partir com o professor. Estas manifestações estão a acontecer. O que é que elas significam? Já tinha citado aqui até, quando falávamos da Alemanha, desta tentativa de golpe, deste conflito, não diria que seria uma guerra já a se fazer sentir, mas estes rumores constantes de desordem e manifestações estão tornando-se típicas agora. Olha, a estratégia agora que está sendo tomada na geopolítica internacional de poder retirar os poderes é usar a população. Portanto, a população ela agora está tendo uma decisão bastante forte para manter ou não um determinado poder. E para se conseguir atingir um determinado objetivo num país, os contrários ele acabam, primeiro iniciam durante longo tempo trabalhar a mente da população. E procuram inclusivamente encontrar aquilo que são os pontos que a população ela discorda, para desta forma poder entrar e conseguir garantir com que a população ganhe novos elementos. Por exemplo, na China, são as medidas extremas, vamos falar de extremas, mas o que o governo chinês encontrou para poder estancar o Covid-19. E que essas medidas acabaram criando situação de desgaste, sufoco por parte da população. Mas, para além disso, há também alguns elementos que estão a atiçar o fogo na mente das pessoas para mostrá-la que aquela medida ela não é efetivamente coisa sustentável. E a população, paulatinamente, aquela que não tinha essa visão, começa a ver que não, ela agora precisa de coisa. E daí esses movimentos todos que estão a surgir na China. E depois estão a alastrar também alguns países que vão dando apoio a esses movimentos, criando assim atrito com a própria China. Mas, no entanto, é preciso compreender que estamos aqui ainda nessa luta entre a direita e a esquerda, não é? Em que a direita, neste momento, ela está a encontrar mecanismos bastante fortes de poder mobilizar a população liderada pela esquerda para que ela, portanto, se rebele contra os seus regimes. Se for a ver, maioritariamente, esses problemas estão a acontecer nos países da esquerda. Então, quando falamos da esquerda, estamos a falar maioritariamente daqueles países que valorizam bastante a componente social, que têm programas para reduzir a pobreza, têm programas de criar a equidade. Portanto, são esses os tais países da esquerda. Os países da direita são aqueles que muitas vezes movimentam que cada um por si, Deus por todo. Então, estamos numa luta entre a direita e a esquerda. Maioritariamente, esses movimentos, esses tumultos, neste momento estão a acontecer nos países da esquerda. Vimos há pouco tempo a situação, se calhar é um dos temas que vamos ver, a questão do Peru, não é? Onde o presidente acaba de dar dentro, acabou de ser preso quando ele tentou dar um golpe, entre aspas, né? Quando ele percebeu que havia o impeachment que estava a ocorrer contra ele, ele tentou dissolver o parlamento. Sim, sim. Mas depois ele não tinha apoio nem militar, nem o próprio parlamento, nem a vice-presidente, não tinha também maioria no parlamento. Em linhas gerais estava isolado. Acabou estava isolado. Aquele presidente, ele entrou como se fosse alguém da direita moderada, mas na verdade o Pedro, como se lembra, foi um professor que ele ganhou muita popularidade
naquela exigência das condições para o professor e acabou sendo a imagem. Ele é muito mais socialista do que outro elemento. E isso está a equivaler àquela questão. Então, este momento é um momento de reflexão da esquerda de como manter os seus regimes, uma vez que maioritariamente está sendo abalado por esses tumultos que estão a ocorrer. Corrupção acima de corrupção, que são dados como tal. Muito bem, Batimilana, eu vou fazer um acréscimo de um dado aqui. Na semana passada o Irão apresentou uma lista de mais de 200 mortos nos protestos que arrancaram em setembro. Praticamente Irão, até agora que falamos, acredito que ainda vivem lá protestos contínuos. E temos esta situação da França. Coloco no mesmo bolo esta questão, aliás, a questão do impeachment fica para depois, teremos a ver lá mais à frente. Mas apresento este cenário. O que é que nós podemos perspectivar? Estamos praticamente no final do ano até. O que é que nós podemos perspectivar para o ano que vem, olhando para aquilo que está a ser este ano 2022, muito complicado para muitos países, como já tinha dito o professor da direita? Bom, perspectivar o ano que vem é um pouco complicado agora. Estamos, é um período, um longo período de turbulência. O mundo está a sofrer uma metamorfose, não é? Está a acontecer um desmantelamento daquilo que é o sistema global não só de segurança, de relações económicas, não é? Quer dizer, a queda do mundo unipolar, a introdução do mundo multipolar. Portanto, isto não se verifica só num ou 2 anos, praticamente, até como teria dito Vladimir Putin, que é uma questão de uma década muito turbulenta e complexa que vamos viver. Portanto, a Europa está a sofrer também estas manifestações, não é? E como vemos, a direita, aliás, mais a direita que vem ganhando espaço, vem ganhando terreno, porque a direita tem sido aquela que procura defender mais aquilo que são os próprios interesses e não quer dizer, interesses globais, não é? do senhorio do capital. Portanto, é o que temos visto um pouco pelo mundo afora. Agora, na questão chinesa, é óbvio que aquilo que eu chamo até do paradoxo chinês, em termos das medidas tomadas em relação, quer dizer, à Covid, porque a China, os chineses sempre colocaram a vida humana abaixo dos interesses económicos. Quer dizer, o que a China alcançou nos últimos 30, 40 anos foi a custa de sacrifício muito, não é? Muito grande, um enorme sacrifício humano. E um dos sacrifícios até é aquela questão da política de uma família, um filho, não é? Já é um indicador de que o homem, não é? Para o bem material, o homem pode ser sacrificado. E os chineses estão preparados, é uma questão da cultura deles, estão preparados para tais sacrifícios. Então não se percebeu, é o tal paradoxo, não se percebeu como é que, por causa de uma pandemia, não é? Em que até o Ocidente, o mundo inteiro, tinha lá assim as restrições, mas sempre haviam brechas. E a China foi a risca aplicar esta restrição em detrimento do bem-estar económico para o qual quer dizer, lutaram e muitos morreram ao longo das décadas anteriores. E óbvio que, sim, os chineses têm uma, digamos, paciência, é conhecido a paciência chinesa, mas ela chegou ao fim porque ela foi precipitada pelo bem-estar, porque a economia chinesa entrou em quer dizer, em desaceleração, pelo menos, não é? E para não falar de estagnação. É por causa destas medidas restritivas. As pessoas começam a ver que os bolsos estão a ficar vazios, quer dizer, não é? O bem-estar começa a cair. É óbvio que, tendo em conta ainda outros fatores da vida social, não é? Este foi, digamos, aquele que é o trigger para sair às ruas. Mas, finalmente, realçar que na China acontecem manifestações e com uma regularidade, quer dizer, que nós cá fora não sabemos, mas isso é agora, depois deste episódio, fiz uma pesquisa para perceber como é que isso acontece e não é verdade dizer que esta manifestação, quer dizer, é isolada. Os chineses, o sistema chinês não é democrático, mas é aquele sistema que permite
é divisão, balanço de forças, não é? É de balanço de forças. E como vem a mostrar mais uma vez que o estereótipo que existe de que o Xi Jinping é o homem todo poderoso, não funciona, não é bem assim. Portanto, o Partido Comunista divide de tal maneira o poder que tem que haver sempre um balanço lá para tal. Agora, no Irão, sem dúvidas, também, que é praticamente o mesmo cenário, em que há um trigger, que é a morte desta senhora, essa jovem, não é? Nas mãos da polícia, exatamente. O povo saiu à rua, mas por uma série de questões sociais, socioeconómicas, que já vinham colocando tensão lá dentro. E, por outro lado, é óbvio, sem dúvidas, que os antagonistas do regime iraniano, do regime chinês, do regime mongol e por aí fora, quer dizer, não perdem, eles não estão, durante o tempo todo não estavam a dormir, estavam a preparar aquilo que é a possibilidade de entrar em cena. E temos o que temos. Na Mongólia é um caso muito estranho, muito caricato, até porque está conectada à questão chinesa, porque a Mongólia, quando decide que tem que usar aquilo que é a política externa multivectorial, quando a China é o maior investidor, a China, em termos de laços económicos, está muito forte, está lá. Houve uma delegação de alto nível que saiu para a China, assinaram altos contratos, altos memorânduns, e quando a China pensava que estava tudo ok, eles saem e vão para o Japão. E lá não só assinam alguns memorandos, como também dão apoio aos Estados Unidos da América em relação à política que eles levam em Taiwan. Sem dúvidas que os chineses não deixariam isto passar de coisa. Porquê? Porque os chineses fizeram uma pesquisa, houve uma investigação de corrupção como é que se diz, do carvão que a Mongólia exporta para a China. Cerca de 86% da exportação mongol é para a China. Vai imaginar o que é isso, não é? E destes 86%, quer dizer, metade, 50% disso é carvão. Então, houve um desfalque de cerca de 1 milhão e tal de dólares, ou 100 e tal milhões de dólares, que foram investigados pelos chineses. Os chineses encontraram os culpados do outro lado, os corruptos do outro lado, foram condenados à morte, à pena de morte. E depois disso, a China pegou os nomes daqueles envolvidos do lado mongol e enviou para a Mongólia, de forma aberta até, quer dizer, as pessoas envolvidas no escândalo da corrupção. Só que o que acontece é que essas pessoas não foram punidas. E a população, vendo isto, percebendo que houve esta corrupção, que é concreta, porque a China até matou seus cidadãos, não é? Condenou os cidadãos à morte, e na Mongólia não estava a acontecer isso. E, obviamente, as pessoas saíram também à rua. Portanto, é isto, de facto, como disse o professor, que a população é usada, mas é o mundo de hoje, é usada para o alcance de certos de objetivos, não é? Digamos, de Estados. E, neste caso, até pode-se dizer que, sim, a China quis mandar um recado à Mongólia de que esta história de brincar de política multivetorial não é lá muito boa. Portanto, neste momento a China está lá, então que tenham muito cuidado com as suas preferências de parcerias internacionais. Muito bem. E falando ainda da China, importa frisar que a cooperação China-Rússia vai crescer ainda mais. Estes dois países parece que estão a criar sinergias para responder não só aos desafios internos, mas também aos desafios que o Ocidente vai impondo a eles num coletivo geral. E é com este tema que iniciamos agora, Matemelano, que benefícios isso pode vir a ter, não só para estes países, mas falo no sentido global, até para os países do segundo mundo, que sinceramente querem se desvincular da dependência do Ocidente. Não, as vantagens para o mundo são essas, que é a questão da libertação deste monopólio ocidental, não é? A fortificação da China, da Rússia e da Índia, Irão, Turquia, Brasil e por aí fora, quer dizer, Indonésia, quer dizer, isto dá ao mundo, quer dizer, uma lufada de ar fresco. Há uma possibilidade de levar a cabo o comércio internacional, a cooperação,
sem necessariamente que haja um intuito de usar o outro, não é? Quer dizer, é quando se entra em aquilo que chama-se parceria win-win. O que está em causa é só a sua capacidade de negociar as coisas. Mas não há quem apareça que lhe obrigue a colocar ou assumir, quer dizer, políticas que vão contra os seus próprios interesses, que é aquilo que faz o Ocidente hoje, porque toda a política económica, não só todas as políticas colocadas no mundo inteiro, tem que ver com o serviço ao monopólio capitalista, o serviço das multinacionais. Portanto, havendo esta fortificação das relações russo-chinesas, aliás, ela está de facto a intensificar-se, porque é um recado, porque a China já não tem ilusões. A China está um pouco titubeante, está um pouco cética, não é? Em relação à posição russa e tudo por aí fora, mas penso que depois, a gente terá dito isso depois do Congresso do Partido Comunista, percebeu-se que a China, de uma vez por todas, que perdeu, já tirou a ilusão de uma, digamos, uma parceria amistosa com os Estados Unidos da América na área económica e não só. Portanto, o que estão a fazer agora é aguentar, é um jogo de cintura só para poder partir para o próximo estágio das relações internacionais, não é? E da geopolítica. Portanto, é uma mais-valia. A China disse já, obviamente, e muito claramente, abertamente, que a Rússia é uma aliada, e por força disso, até o que teme-se agora, até no Ocidente, que esta cooperação russo-chinesa não passe mesmo para a questão militar, porque já houve mais um ensaio, mais um drilling militar, onde bombardeiros estratégicos russos-chineses, quer dizer, aterraram em aeródromos, quer dizer, mútuos, não é? Portanto, é mais uma alternativa para nós, não é? Que se vê então aí. Pode vir a ser um refrigério. É um refúgio, é um refrigério, como diz, de facto, para nós em desenvolvimento, porque até agora temos só uma única, parece uma variedade de opções, mas é única, quer dizer, que é aquilo que o Bretton Woods decide, não é? Muito bem, professor, eu vou no mesmo assunto e sei muito a acrescentar. Os benefícios para o mundo desta cooperação entre a China e a Rússia? Não, se calhar começar mesmo pelo benefício dos dois, né? Esse é um grande momento em que tanto a China como a Rússia precisam um do outro. As sanções que a Rússia está sofrendo neste momento têm o seu mercado a China. E a China, em face da sua indústria poderosa, precisa dos recursos energéticos da Rússia. E assim sendo, o que vai acontecer nesse processo é que a China vai alavancar extremamente a sua indústria, porque está a comprar o gás, petróleo russo a valores que muito bem satisfazem a China, numa altura em que a Rússia não tem essa questão perdeu praticamente o mercado europeu. Então, é uma relação bastante vantajosa para ambas as partes. E para o mundo no geral. Também, ainda ontem, aliás hoje, estava o ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, dizia de que em 2023 os BRICS eles passarão para 15 ou a 17 membros. Então, estamos aqui a caminhar para um bloco cada vez maior. Aqui em África citam países como o Egito, a Nigéria, a Argélia também. Sim. Então, estamos a ver aqui um bloco que está a renascer, que efetivamente vai ser benéfico para o mundo inteiro, porque o que estava a acontecer é que nós tínhamos uma arrogância que girava para todo o mundo. Então, a existência de um outro bloco alternativo a este, provavelmente a arrogância que o mundo tinha hoje poderá, poucos aos poucos, a reduzir. Aliás, esse é o interesse dos BRICS, de poder criar uma certa autonomia dos países que compõem o grupo, que eles não estejam ali como países colonizados, mas que haja sinergia
no desenvolvimento desses países. O que estamos a ver hoje, por exemplo, naquela a União Europeia junto do Ocidente, mesmo vendo que os interesses nacionais de alguns países, maioritariamente aqueles países europeus ali assim, vendo que estão sendo alienados, está a degradar o tecido social, mesmo assim eles continuam, portanto, na União. Mas isso entende-se, efetivamente, o que está acontecendo, a Europa ela percebe que ainda não tem um exército para poder proteger a Europa. Daí anda, neste momento, a receber praticamente aquilo que são as ordens dos Estados Unidos também. Mas tudo indica que a Europa já percebeu isso e está-se a preparar para uma independência. Já vemos ali o Holocaust a falar do exército que possa proteger a Europa, não é? Estão já a tentar mobilizar recursos para constituir esse exército. Esperemos que isso aconteça para evitar o cenário em que a Europa, neste momento, está a passar. Muito bem, falando em Europa, eu vou juntar já o outro assunto que era o nosso hábito aqui colocarmos em linha de frente, que é a questão do Ocidente e o apoio contínuo para com a Ucrânia. Uma Ucrânia que, sinceramente, está cada vez de rastos, ainda que a mídia ocidental nos apresenta um cenário diferente, ganho disto, falta daquilo, até rumores de há conflitos dentro da Rússia. Enfim, não é por aí onde vamos, mas gostava que a gente analisasse este contínuo apoio do Ocidente para com a Ucrânia. Os discursos praticamente continuam os mesmos, mesmo boa parte dos países aliados continuem sofrendo, e está aqui o inverno que já se faz sentir em alguns países, e na própria Ucrânia, mas praticamente está sendo indiferente. Mato Melena. Bom, Jackson, esta questão, na verdade, mais uma vez traz ao de cima aquilo que é a moralidade deste ato de benevolência que o Ocidente está aqui a mostrar ao mundo, não é? Portanto, ele pretende estar a agir benevolentemente, a ajudar um povo sacrificado, mas o rescaldo é que este mesmo povo está a ser dizimado, está a morrer, está a passar por situações tremendas, típicos de uma guerra que podia ser evitada, uma guerra que ainda pode ser travada, desde que este mesmo Ocidente pare de fornecer armas, para de apoiar aquele regime, digamos, um regime criminoso nazi que está em Kiev. Porquê? Eu digo isso porque todos reconhecem que a ajuda que eles fornecem à Ucrânia não é suficiente para derrotar a Rússia. Portanto, esta é a base, é o ponto de partida. Porque não é, quer dizer, este fornecimento de 2 morteiros aqui, 5 BTRs ali, 1000 digamos, munições acolá, portanto isto não vai mudar o status quo. O que vai fazer é só prolongar a guerra. Prolongar a guerra, o que significa? Significa morrerem ucranianos, morrerem russos. O que no final do dia satisfaz aquilo que são os objetivos, são os interesses do Ocidente, a começar pelos Estados Unidos da América. Portanto, aqui que nós não ilusões em relação a isso. E mais do que isso, disse que, já o próprio Joe Biden disse isso, que não só Joe Biden, temos também, penso que se não me engano, penso que é a Inglaterra, não é? E a Polónia, dizem que não aceitariam, e até Scholz, não aceitariam nenhumas conversações, nenhum termo da guerra que preconizasse, digamos, a perda de territórios já perdidos, não é, pela Ucrânia, quer dizer, que a Rússia é vencedora desta guerra com territórios ucranianos. Portanto, já estão a dizer que automaticamente não há espaço para conversações, para negociações. Porque a posição russa é muito simples. Aquilo que ela já tomou quer dizer, não se devolve, não é?
E quando dizem que primeiro a Rússia tem que devolver estes territórios, caso contrário, eles continuam a apoiar a Ucrânia para a paz. Para que haja paz é preciso que deem mais armas à Ucrânia. Quer dizer, estamos aqui a falar então de uma sociedade ocidental muito hipócrita, muito cínica. Não é? E também mais não era de se esperar, porque é o estilo ocidental. Neste momento eles estão a ganhar dinheiro com o conflito na Ucrânia. Não é? Então vão estender este processo por maior espaço de tempo possível, porque ao mesmo tempo tem os ganhos, quer dizer, o ganho qual é? É também estender a Rússia, os recursos russos nesta guerra, só que infelizmente para eles a Rússia consegue ter medidas, digamos, extraordinárias ou não assimétricas, não é? Para aguentar a guerra, e já há artigos, já há análises ocidentais que dizem claramente que esta ilusão de que a Rússia vai, quer dizer, está a perder capacidade bélica de facto utópica, porque a Rússia tem todos os componentes para produzir essas armas. O New York Times, se não me engano, apareceu há pouco tempo, com um artigo desses, e a dizer que chegou a essa conclusão tendo em conta a análise de um dos telhaços, não é? Daquilo que é do material dos mísseis lá lançados, quer dizer, todos os componentes daquilo aí, quer dizer, a Rússia tem. Portanto, não é por aí. Continuo, repito que é uma questão cínica, não é? A Ucrânia não vencerá esta guerra, a Ucrânia está a usar, quer dizer, praticamente armamento ocidental. Portanto, vende-se a narrativa de que a Ucrânia derrotou a Rússia, mas não, a Rússia derrotou a Ucrânia. Até porque o discurso é esse. Num estudo feito semana passada por americanos, Exato, dava uma provável vantagem dos ucranianos nos conflitos diretos com a Rússia. Sim, é o que está a acontecer. Agora, por exemplo, quando falam dos drones, por exemplo, os ataques que aconteceram no território russo, aos aeródromos russos, sim, eles aconteceram. E vende-se isso como um novo tipo de drone, um drone elaborado pelos ucranianos e tudo mais, mas aquele é um drone soviético, não é? O Tu-141, se não me engano, dos anos 80, que foi produzido na Ucrânia soviética, e é quando do desmoronamento da União Soviética, aqueles mísseis ficaram, são mísseis teleguiados, né? Ficaram na Ucrânia. Tanto o que a Ucrânia está a fazer, ou fez, sozinha ou com o apoio do Ocidente, já ninguém pode dizer isso, ninguém sabe dizer, mas a verdade é que usou esses mísseis para tais ataques. Não é? E aqui traz até mais uma questão, quando os ucranianos dizem que quando estavam na União Soviética eram oprimidos e por aí fora. Como é que se explica que o país, o povo oprimido, tem a seu dispor uma tecnologia de ponta que nem esta? Tanto é a narrativa do dia. Mostrar que a Ucrânia está a avançar, a Ucrânia tem tecnologia, tem possibilidades de derrotar a Rússia. Na tecnologia, quer dizer, o know-how, o pessoal capacitado, não há dúvidas que a Ucrânia tem. Porque e isso é fruto quer dizer, daquilo que é a casa comum, que é da União Soviética. Não é? Agora, meios para levar isso, para materializar esse know-how, é o que a Ucrânia não tem neste momento. Portanto, o que a Rússia está a fazer, está a bater aquilo que são infraestruturas críticas, e é natural, não é? É natural. Ainda o Newsweek, eu esteve aqui a fazer, fez uma análise do porquê da Rússia a bater as estações de energia, não é? Comparou a guerra civil alemã, onde o general americano, o general americano foi abatendo as linhas férreas. Portanto, a Rússia, como sabe que as linhas férreas são alimentadas pela energia, então tem que abater a energia para ver se a Ucrânia, neste caso, se o Ocidente na Ucrânia perde aquilo que é o foco da guerra e, obviamente, aumentar a tensão social lá dentro. Muito bem, o tempo já é escasso, eu queria ainda apresentar este mesmo assunto ao professor, mas já estamos um bocadinho acima da hora e não podíamos sair sem ver este assunto da vizinha África do Sul, que é este aumento constante da pressão para que haja um impeachment
ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Já esta semana mesmo, a ANC adiou um congresso no sentido de todos os membros dos diferentes pontos daquele país se reúnam para juntos analisar a situação do presidente. Professor, eu vou pedir um pouco de síntese, o tempo já nos deixa mesmo. Que análise faz deste provável impeachment que pode ser imposto a Cyril Ramaphosa? É assim, o grande problema que hoje temos é a corrupção. A corrupção está a constituir a arma para poder destituir os líderes mundiais. Precisamos, efetivamente, de muitos outros elementos para poder analisar a veracidade das acusações que pesam sobre o presidente da África do Sul. Não é só ele que está a passar situações desta natureza. Vários outros presidentes hoje estão numa situação sempre... O lema é esse, corrupção. Os líderes estão a sendo interrompidos, os seus mandatos estão sendo presos. A questão é a corrupção. Então, a África do Sul está numa situação dessas em que, maioritariamente, os presidentes daquele país não estão a terminar os seus mandatos, não é? Vai ser, se porventura isso a servir, vai ser o terceiro presidente que não chega ao fim do seu mandato. Então, é triste a situação dentro que está a acontecer e provavelmente os países devem começar a analisar melhor sobre essa situação de corrupção. Agora, eu só queria apenas partilhar também o assunto atrás, que falava com relação à Rússia. Eu tenho estado a gostar o posicionamento de Macron. Macron, há pouco tempo, foi criticado. Aliás, até hoje está sendo duramente criticado em face do seu pronunciamento quando visitou os Estados Unidos recentemente, dizendo que deveria-se dar segurança a Putin de que a OTAN não vai aproximar as suas fronteiras para terminar com essa guerra. Devíamos, portanto, encontrar mecanismos de poder garantir que a OTAN não vai poder entrar na Rússia. Então, para terminar com a guerra. Esse posicionamento está sendo bastante criticado. Até em algum momento o próprio Biden ele havia concordado com o cenário de poder encontrar mecanismo de conversar com Putin. Mas me parece também o posicionamento de Biden não me parece ela duradoura, porque em algum momento ele fala da paz, mas no entanto está a atiçar fogo do outro lado. Todo mundo sabe de que aquela guerra não vai terminar com vitória militar. Ele sabe muito bem. O que está a acontecer neste momento é pura simplesmente fragilização económica. Fragilização económica é esta que se faz sentir praticamente em todo o mundo, porque vamos confessar que precisamos tal da Ucrânia como também da Rússia para poder evoluir, como no nosso país, Moçambique. Acredito que de um jeito ou do outro estamos afetados por esta situação. Desculpa interrompê-lo, professor, o tempo já nos deixa. Mate Melano, eu vou pedir em 2 minutos, apenas 2 minutos mesmo, ou em menos se possível, nos analisar esta situação da África do Sul. África do Sul, muito é rápido, na verdade, quer dizer, eu diria que é uma febre pela qual passa o sistema, que está a ter o sistema sul-africano. A questão da corrupção na política não é nova. Ela penso que nunca deixará de existir, só que ela tem vários níveis, não é? E quando convém a uma parte detonar uma questão da corrupção, isso acontece, são as lutas de interesses que acontecem aí. Portanto, penso eu que é mais na verdade, se este sistema continua assim, é mais uma chamada de atenção para os líderes africanos, que sejam mais inteligentes. Para que sejam mais inteligentes, simplesmente isso. Que a corrupção está lá, devem ser mais inteligentes no seu uso e aplicação, porque dizer que zero corrupção, olha, eu não sou romântico para acreditar nisso. Existe corrupção em todo o mundo, ela tem vários níveis.
E só para fechar, falando a questão mesmo de coisa de Macron, que o professor disse, eu não teria muita coisa como que diz Macron. Macron já disse tanta coisa bonita. Macron foi a pessoa que, antes deste conflito começar, ou quando começou até, ligava quase que diariamente a Putin. Até há um termo que existe na Rússia, chama-se Macronet. O que é Macronet? Que é pegar o telefone e ligar para Putin. Portanto, ele saía sempre com... O Putin dizia coisas bonitas, que ia falar com Zelensky, que ia levar a questão dos acordos de Minsk a bom termo, e nunca aconteceu. Macron é um populista e neste momento ele acha que o que ele está a dizer tem apoio, quer dizer, vai contra assim, a corrente, mas é o lógico, é o que se esperava dele desde o início. E neste momento ele está a fazer a sua própria cama. Macron nunca, quer dizer, é um puppet, ok? E mesmo a ida aos Estados Unidos da América, não é? Já sabia que ele não teria nada naquilo, que ele não iria, quer dizer, fazer com que o Biden trocasse a política das taxas como é que se diz, do subsídio da inflação, que a economia americana, não é? Sabia-se tudo isso. Portanto, ele veio e está a dizer agora algo que estão a criticar, mas é aquilo que já sabia há muito tempo. Eu não colocaria nem um tostão nas palavras de Macron, não é? Porque ele já provou que isto não... Quer dizer, é um miúdo. Senhores, o tempo já nos deixa. Para a semana, acredito que nós vamos poder olhar também para as intercalares que aconteceram nos Estados Unidos, onde os republicanos meio que tomaram mais uma vez o controle do Senado. Assuntos como esses são marcados para a próxima semana e também vamos olhar para a RDC e a questão também do M24. 23. E como já introduziu aqui o Matimolana, vamos analisar também as questões que acontecem internamente na França. São as greves constantes que acontecem naquele país. Por hoje é tudo. Votos de um ótimo sábado. Até para a semana.